e começou a ensinar a multidão. E ele disse a seguinte palavra: eis que o semeador saiu a semear. Esse semeador, irmãos, que ele estava se referindo, era ele mesmo, era o próprio Deus, que saía para pregar a palavra do reino dos céus. E aqui nós observamos no texto que ele fala sobre 3 tipos de semente, as quais ouviram a palavra, mas teve também os seus efeitos. Vamos conferir a primeira semente. A primeira semente, glória a Deus, ela está no versículo 4 do capítulo 13. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Essa foi a primeira semente que o Senhor Jesus, ele falou. Que o semeador foi semear e ela caiu à beira do caminho. E então em seguida veio as aves e arrebataram e comeram a semente. Esses tipos de ouvintes, irmãos, que Jesus estava querendo falar para eles, estava falando, são algumas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Só que elas ouvem, mas não entendem. Elas estão aqui focadas no culto, mas elas não estão compreendendo a mensagem, a qual é Espírito e é o próprio Deus falando. E então vem as aves e arrebatam. O que são as aves? Nós podemos caracterizar de pensamentos lá fora, problemas do dia a dia, às vezes é uma conta, algo assim, que vem e tira a mensagem que está sendo ministrada da nossa mente, do nosso coração. E com o tempo a gente esquece das palavras de Deus. Vamos mais adiante. A segunda semente, versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então essa semente, esse ouvinte, nós podemos dizer assim, que ele recebeu a palavra com alegria. E assim como a primeira, a palavra não foi arrebatada com os pássaros, com os pensamentos lá fora, com a dificuldade. Essa semente, ela nasceu. A Bíblia diz que ela nasceu, só que ela não tinha raiz. Então, com o tempo, ela acabou, aleluia, secando. Aqui nós podemos dizer, irmãos, que o sol talvez tenha sido as provas, a dificuldade, já de uma pessoa que já estava começando uma caminhada na fé, começando uma caminhada na presença de Deus. Só que ela não aguentou o sol e por não ter raiz, ela secou-se. Esse foi o resultado da segunda semente. Vamos para a terceira semente, capítulo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Essa semente aqui, irmãos, é muito interessante, esse ouvinte, porque a primeira semente, ela ouviu a palavra, mas esqueceu. Ela nem sequer deu os primeiros passos na caminhada cristã. Já a segunda, ela ouviu a palavra e ela começou a caminhar. Só que veio a dificuldade, como nós podemos simbolizar o sol. E ela não tinha raiz. Talvez não fosse uma pessoa de oração, de vigilância, e acabou expirando na fé. Mas essa terceira, a Bíblia diz que ela cresceu no meio de espinhos ainda. Só que os espinhos a sufocaram. Aqui, irmãos, nós podemos, aleluia, também ter em nossa mente um esclarecimento de que essa semente talvez foi uma pessoa que caminhou 1 ano na fé, 2 anos, e os espinhos que a sufocaram pode ser as bênçãos que Deus dá. Quantas pessoas nós não vemos por aí que começam do zero, começam a pegar firme, a servir a Deus, a obedecer a palavra, e Deus começa a honrar. Com o tempo, essa pessoa, ela começa a ser próspera, abençoada. Então, as coisas da fora que ela já obtém, tira o tempo dela de orar, tira o tempo dela de evangelizar, de convidar um irmão, conversar sobre Deus. E com isso, o coração dela vai se voltando para as coisas do mundo, que vão sufocando. Vai tirando o desejo da pessoa de vir para a igreja, vai tirando o desejo da pessoa ter aquele momento com a família para conversar, para falar sobre as coisas celestiais que são eternas,
são mais interessantes do que essas terrenas. Amém? Então, essa semente, irmãos, com o tempo, ela foi sufocada. E ao ser sufocada, glória a Deus, aleluia, ela acabou desistindo, acabou morrendo. Agora vamos para a quarta semente. Essa semente, glória a Deus, foi abençoada. Versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, glória a Deus, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E aqui ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, essa última semente, ela é você e eu, que já ouvimos a palavra, que já estamos firmes, que já estamos buscando a Deus como nunca antes nós buscamos, que já estamos nos esforçando para agradar, para chamar a atenção de Deus. Deus, irmãos, ele já começou a trabalhar. A mensagem foi ministrada, nós ouvimos, não desistimos, estamos firmes na presença de Deus. Veio o sol. Quem já não passou por dificuldade na caminhada cristã? Eu já passei. Veio a chuva, mas continuamos de pé. Quantas pessoas aqui já estão abençoadas com seus empregos? Não é verdade? Já estão bem estruturadas, já estão vivendo, já tem um pão de cada dia. Pode simbolizar os espinhos, mas você continuou. E Deus, irmãos, ele tem o melhor para os seus servos que são fiéis a ele. E eu e você somos, dona Raíssa, essa última semente. Além de Deus nos abençoar no meio da nossa família, a nossa vida pessoal e espiritual, ele também vai nos usar para abençoar outras pessoas, que é o que aconteceu com essa última semente, Diácono Custódio. Ela chegou, aleluia, a dar 100, 60 e 30 por um. Então, além dessa semente, dessa pessoa, desse servo de Deus ser abençoado, ele foi usado para abençoar outras pessoas. E o interessante, irmãos, é que embora tudo que nós passamos, Deus, ele está nos dando mais humano na sua presença. Então, para muitos de nós já temos umas experiências com Deus. Porque talvez se não fosse Deus, a palavra de Deus que é ministrada, nós não estaríamos aqui. Eu não teria conhecido vocês não teriam me conhecido. Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele usa as coisas simples, como uma mensagem, como uma conversa, uma visita. E ele começa a juntar as pessoas que são humildes, são sinceras, são retas perante Deus. Essas pessoas que Deus diz, aqui mesmo no capítulo 11 de Mateus, versículo 25, por aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultar-te estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelar-te aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Glória a Deus. Então aqui o Senhor Jesus, irmãos, ele não escolhe pessoas sábias. Ele não escolhe aquelas pessoas que acham que podem, que são capazes. Ele escolhe aquelas pessoas que não são, para confundir as que são. Ele escolheu você, ele me escolheu. Ele escolhe aquelas pessoas que o mundo não valorizava, que o mundo achava que eles iam desistir dos seus sonhos, iam desistir de um futuro melhor, iam desistir das suas famílias, iam desistir até mesmo dos seus pais, das suas mães, do seu relacionamento. Mas Deus, irmãos, quando ele escolhe, ele capacita. Quando estamos passando, aleluia, por alguma dificuldade, Deus, ele fala no nosso coração e diz: calma, tem paciência, irai-vos e não pequeis. Tudo a gente resolve, irmãos, como servo de Deus e pessoas também da sociedade, conversando. Mas na presença de Deus é melhor ainda. Por quê? Porque a sinceridade, a humildade e a compreensão. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele sempre pregou a respeito disso. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros,